Então, pessoal, continuando a aula, a última aula sobre a moral, certo? A visão, certo, moral, ou melhor, da filosofia moral de Kant e a sua ruptura com a visão do Aristóteles, né? Então a gente viu, né, que o pensamento aristotélico ele vai ser um tipo de valorização da natureza no sentido que a gente falou. E o Kant, ele vai, de certa forma, entender a natureza. Quando a gente fala de natureza, nós estamos falando propriamente de uma visão propriamente, certo? Relacionada aos indivíduos, tá? De uma forma negativa, tá? Então, o que acontece? É, Algumas consequências vão ser fundamentais a gente tirar dessa mudança. Então, vão ser três, basicamente. A primeira, eu acho que você vai ver que fica muito nítido isso, está ligada à questão do trabalho. Tá? A gente viu que a moral, é importante que você entenda isso, que a moral, ou a filosofia moral de Aristóteles é uma filosofia moral de nobres, de uma mentalidade aristocrática, certo? Se você não sabe o que é um aristocrata, certo? Um aristocrata seria aristocracia, né? Vocês devem lembrar que é um governo dos melhores, nesse sentido. Então, trabalha com o pressuposto básico dessa moral, dessa filosofia moral, é que eu tenho que tratar os desiguais, certo? De forma desigual, porque os homens são desiguais. Essa que é a ideia. Por quê? Porque se você prestou atenção, você percebeu que nós tínhamos o cosmos, todo mundo tem uma finalidade, o homem tem uma finalidade que é ser feliz, que é alcançar esse bem, só que cada homem ele tem uma função dentro desse cosmos. E essa função, certo, vai estar relacionada aos seus talentos. E você vai perceber que, basicamente, nem todos os homens vão conseguir desabrochar os seus talentos, certo? Como a gente já tinha conversado na aula passada. Ora, então, qual que é o resultado disso? É que 3, 4, 5 pessoas, uma minoria, né, vai conseguir fazer isso, vai ter essa capacidade de fazer isso, e todas aquelas pessoas que não conseguirem fazer isso, certo? Que não conseguirem realizar aquela função que está dentro de si e deveria ser feito, porque o cosmos já te deu isso, basicamente essas pessoas elas são indignas, porque está relacionado a gente conversou, né, que a minha dignidade moral está relacionada à função que eu realizo. Então, nessa mentalidade, nessa sociedade, basicamente de mentalidade grega, né, os homens que não fazem isso, não exercitam e conseguem a vida boa é exatamente isso, é desabrochar esses talentos, alcançar a sua função, conseguir os meios necessários para a felicidade e alcançar a felicidade. Esses homens, já que eles não conseguiram fazer isso, seja porque eles não conseguiram desabrochar os seus próprios talentos, seja porque eles têm pouquíssimos talentos, digamos assim, naturais. Desculpa, tá? Se vocês ouviram o barulho, é a gata aqui da minha esposa aqui que tá fazendo barulho. Desculpa, tá, gente? Se você não conseguiu fazer isso, então você deve viver servindo aqueles que conseguiram, certo? Servindo esses nobres, tudo bem? Já, porque você já pisou na bola com o universo, então não atrapalha, pelo menos ajuda aquelas pessoas que conseguiram fazer o que o universo esperava delas e elas conseguiram achar sua função e elas conseguiram a felicidade e elas de certa forma comandam, elas estão acima, eles são os melhores, certo? Aquela visão de aristocracia. Então, essa mentalidade, né, que vai estar na base dos nobres, trabalha exatamente com isso. Os nobres, eles se exercitam a vida boa, digamos assim, que era a grande questão já na ética do Aristóteles, era você exercitar, certo? E a partir desse exercício você desenvolver esses talentos. O trabalho é uma coisa negativa. Os nobres, os aristocratas, eles não trabalham. É engraçado até porque uma afirmação que as pessoas gostam de fazer, que o trabalho ele enobrece o homem, não tem nada a ver. Não tem pé e nem cabeça isso. Tá? Só para pegar um exemplo da realidade nossa, né? Você pega, por exemplo, o Neymar. O Neymar ele não trabalha, ele se exercita. Ele tem um talento natural, que está relacionado a jogar bola, e ele exercita esse talento natural, certo?
ele não, propriamente não trabalha. Isso que eu quero que você perceba. A ideia de trabalho, ela está relacionada a você fazer determinadas coisas que não tem a ver com a sua natureza, que não tem a ver com os talentos que ou você não encontrou, ou você não conseguiu desenvolver. Você meio que é forçado a fazer isso. Por isso que é um trabalho, é uma coisa de escravos. Você entendeu a ideia por trás? Então a primeira coisa que vai ser importante aqui como consequência é que na visão do Kant haverá uma valorização da ideia de trabalho. Porque veja bem, aquela pessoa que tem poucos talentos, certo? Poucos talentos, o Kant não quer dizer que ela é indigna, porque pode acontecer o contrário. Eu posso ser, por exemplo, uma pessoa extremamente inteligente, conhecer muita matemática, falar vários idiomas, e todos esses meus talentos eu usar eles de forma incorreta, certo? Usar esses conhecimentos para construir a bomba atômica, por exemplo, construir alguma arma, alguma coisa que vai matar pessoas e vai ter vai ser usado de forma incorreta para matar pessoas, você entendeu? Para eliminar vidas. Então, na visão do Kant, ele vai falar, olha, é totalmente possível você ter pessoas que têm muito talento, só que são patifes, usam esse conhecimento, essas aptidões para coisas que não são boas, certo? Isso é totalmente possível. E também é totalmente possível pessoas que têm poucos talentos naturais, poucas aptidões, através do esforço, elas conseguirem, certo? Realizar algo que nem mesmo uma pessoa que tem muito talento consegue fazer. Essa é uma das primeiras consequências que você vai perceber aí. A segunda grande consequência vai estar relacionada à ideia de igualdade. Se você percebeu, se você prestou atenção até agora na visão da ética do Aristóteles, essa ideia de igualdade, de eu tratar todas as pessoas do mesmo jeito, isso não existe na mentalidade grega, né? Não está presente ali, né? Isso não está.